Me chamo Mônica, tenho 31 anos e sou advogada. Depois de me formar em Direito, entrei para um importante escritório de advocacia. Não foi fácil chegar onde estou hoje, mas tenho uma vida ocupada e satisfatória. Todos os dias são de aprendizado, mas tenho um hobby único, os jogos. Sou uma amante de games, quando tenho tempo, jogo online com meu irmão, que também é gamer. Ele tem 5 anos a mais que eu e me apoiou muito durante meus estudos. Continuamos próximos enquanto eu construía minha carreira na advocacia e ainda aproveitava os jogos com o Douglas. Desde que ele se casou no ano passado, jogamos menos. Um fim de semana tranquilo em casa e o Douglas me chamou. Hey, você tem 1 minuto? Preciso de um conselho. Não era comum Douglas pedir conselhos, então ouvi atentamente. Ultimamente, minha esposa está agindo de forma estranha. Sai frequentemente e às vezes não volta para casa à noite. Talvez eu esteja pensando demais. Douglas começou a falar sobre sua esposa, a Débora. Disse que muitas vezes ela não estava em casa quando ele voltava do trabalho e às vezes nem avisava. Só a conheci no dia do casamento, então não a conheço bem, mas nos poucos encontros ela parecia gentil, então fiquei surpresa. Não há problema em ficar até tarde ou sair, mas se isso acontece com muita frequência, é preocupante. Se há problemas no relacionamento ou infidelidade, algo precisa ser feito. Por isso, Douglas veio me consultar, já que sou advogada, sobre possíveis soluções. No entanto, do ponto de vista legal, não há muito a fazer sem provas. Envolver um advogado não é a solução mais pacífica, especialmente sem provas contra a esposa. Como não tinha uma ideia clara da situação, decidi não intervir ainda. Douglas, entendo perfeitamente por que você está tão preocupado, mas sem mais detalhes é difícil dizer. Existe a possibilidade de que ela esteja apenas se divertindo. Se realmente quiser saber, nosso escritório está associado a uma agência de detetives. Posso conseguir um detetive. Douglas refletiu sobre isso, vê uma opção, estou atolado de trabalho, então não posso investigar. Vou pensar sobre isso. Douglas não se comprometeu com nada. No entanto, enviei os dados da agência de detetives para o computador do Douglas. Avise-me se decidir contratá-los. Eu cuidarei dos preparativos, disse a ele. Obrigado, respondeu Douglas com um suspiro, encerrando a ligação. Sua atitude estava notavelmente abatida. A situação parecia ainda mais grave do que eu pensava. Os dias se transformaram em semanas e Douglas não entrou em contato com o detetive nem comigo. Estava ocupado demais ou as coisas tinham se acalmado com a Débora. Finalmente, decidi falar com ele. Douglas, como você tem estado? Alguma novidade sobre a situação com a Débora? Parece que você não contratou o detetive ainda. Ele admitiu sombriamente, não está resolvido. Considerei contratar o detetive, mas Débora controla nossas finanças, meu salário, tudo. Não posso pagar os honorários do detetive. Douglas explicou a situação com um tom sombrio. Apesar de se sentir impotente, o comportamento de Débora não mudou e parece que ele estava vivendo com ansiedade há vários meses. Eu entendo. Contratar um detetive pode ser bastante caro. A quantia de Douglas quase cobriria os honorários da investigação. Ouvir a voz desanimada de Douglas me fez sentir pesada. Está bem. Vou ver o que posso fazer a partir de agora. Não desanime, Douglas. Eu lhe devo muito. Pensei nisso como uma oportunidade de retribuir um favor e disse isso a Douglas. Queria aliviar suas preocupações, mesmo que fosse um pouco. Pedi a ele que esperasse um pouco mais e encerrei a ligação por hoje. Algumas semanas depois,
me deparei com uma informação inquietante sobre Deborah. Antes que pudesse compartilhar isso com Douglas, ele me ligou, parecendo mais frenético do que nunca. Está tudo bem. Aconteceu algo, e eu me preparei para o que Douglas ia dizer a seguir. Deborah está ameaçando me processar por pensão alimentícia com base em falsas acusações de infidelidade. Ela até tem um advogado exigindo compensação pelo nosso divórcio pendente, alegando procedimentos legais se eu não pagar. Parecia que Deborah e seu advogado haviam arquitetado uma emboscada com demandas inesperadas para o Douglas. Ele me explicou que me ligou em segredo durante uma pausa em sua intensa discussão. Ao ouvir isso, fiquei sem palavras. Sabia que o Douglas não era do tipo que trai. Provavelmente, nem ele mesmo tinha ideia. Por isso, diz que é inventado. Então, Deborah está pedindo uma indenização no processo de divórcio, baseada em uma história de caso amoroso inexistente envolvendo Douglas. Douglas é genuinamente uma boa pessoa, amigável com todo mundo. Depois de ver muitas vítimas de golpes e fraudes no trabalho, sempre me preocupava com o bom coração dele. Muitas vezes me perguntava se algum dia ele poderia ser enganado, mas nunca imaginei que esse engano viria de sua própria esposa. Então, qual é a situação? O que diz a outra parte? Quero dizer, o Douglas não está tendo um caso. Então, essa afirmação parece absurda. Durante nossa conversa, ele recebeu uma ligação. Não sabia quando poderiam recorrer ao Douglas novamente. Precisava saber o máximo possível sobre a situação dele nesse curto espaço de tempo, então pedi detalhes rapidamente. Ele me contou que alguém tirou uma foto dele durante uma reunião de trabalho com uma colega e agora estão usando isso como prova do suposto caso. Na foto, ambos estavam vestidos de maneira profissional e o lugar não era sugestivo de forma alguma. Estava claro que estavam tentando forçar isso como prova de infidelidade. Houve algumas coisas que me pareceram estranhas nesse ponto, especificamente a abordagem do advogado da outra parte. Um advogado é um profissional, afinal de contas. Não faria nada para prejudicar os interesses de seu cliente. Se for um caso de infidelidade, farão de tudo para reduzir a indenização no processo de divórcio se o cliente deles for o que teve o caso. Se o cliente deles for a vítima, o trabalho do advogado é reivindicar a máxima indenização. No entanto, exigir uma indenização com base em provas frágeis é muito suspeito. Se eles realmente estudaram direito, são advogados terríveis. Se essas demandas tão irrazoáveis fossem aceitas, qualquer um poderia solicitar indenizações absurdas, eu não podia ficar de braços cruzados. Douglas, estou indo para aí agora mesmo. Não responda nada do que te digam até eu chegar. Fique calmo e me espere. Decidi intervir como advogada do Douglas e falar com a Deborah e seu advogado. Enquanto me vestia casualmente, rapidamente coloquei meu terno de trabalho, entrei no modo profissional. Chamei um táxi e fui para a casa de Douglas o mais rápido que pude. Ao chegar lá, respirei fundo e toquei a campainha. Douglas abriu a porta e me recebeu. Fui para a sala e encontrei a Deborah sentada com um homem desconhecido, que aparentava ser o advogado dela. Ambos me olharam surpresos. Cunhada, quanto tempo, cumprimentei brevemente a Deborah e então me apresentei ao homem ao lado dela. Encantada de conhecê-lo, sou Mônica, advogada. Hoje estou aqui representando o Douglas. Ao ouvirem minhas palavras, tanto a Deborah quanto seu advogado pareceram surpresos. Que? Mônica advogada? Está brincando, né? Murmurou Deborah, trocando um olhar rápido com o homem ao lado dela. Era compreensível que estivessem surpresos. Não tinham ideia de que eu trabalhava como advogada. Haviam se aproximado de mim para fazer consultas gratuitas e falaram de mim às minhas costas, o que já me trouxe problemas no passado. Por isso,
Raramente compartilho minha profissão com ninguém que não seja amigo íntimo ou família, é claro. Isso inclui até mesmo parentes. Douglas entendia meus sentimentos, então nunca mencionou meu trabalho para Deborah. Provavelmente por isso ela ficou tão surpresa ao me ver intervindo como advogada. Deborah controlava as finanças de Douglas. Ele não teria meios para contratar um advogado em circunstâncias normais. Talvez ela tenha pensado que o Douglas estaria indefeso e aproveitou essa oportunidade para fazer suas reivindicações silenciosamente. Enquanto eles estavam sentados, Deborah e seu advogado, eu refletia sobre o próximo movimento. O suposto advogado de Deborah começou a falar: não me importa se você é advogada ou não. Seu irmão cometeu uma traição. Obviamente, ele deveria pagar uma indenização. Ele assentiu ao lado dela. De verdade, acreditam que isso poderia garantir uma indenização em caso de divórcio? Que provas tem dessa suposta aventura? Embora eu nunca pudesse acreditar em qualquer história de infidelidade do Douglas, ambos continuaram insistindo, mesmo após a minha chegada, perguntando se tinham alguma prova adicional além do que Douglas me havia contado. Pressionei o advogado da parte contrária, ele estava jantando com outra pessoa. Isso é uma prova sólida? Digamos que deixaremos passar por $100. Não quer que isso chegue à família ou ao local de trabalho, certo? As palavras do homem poderiam ser interpretadas como uma ameaça. Quase ri. Se está pedindo $100 com base em uma acusação tão frágil, não percebe o quão ridículo isso soa? Suas afirmações audaciosas só me deram mais vontade de rir. Neste ponto, minhas suspeitas de que este advogado poderia ser um impostor se confirmaram. Apesar de ser um suposto advogado, ele estava empregando o que pareciam ser ameaças contra o Douglas. No começo, pensei que poderia ser simplesmente um advogado corrupto. Mas mesmo com um advogado de verdade como eu presente, ele não parava de fazer afirmações que nenhum advogado real faria. Reivindicar $100 de indenização com base apenas em uma reunião pública é absurdo. O simples fato de estar de terno à luz do dia em um lugar público não prova infidelidade. Para comprovar adultério, deve haver evidências diretas de má conduta real. Qualquer advogado saberia disso, é um aspecto fundamental da lei. Se nem sequer sabe disso, algo está errado. Entendo sua preocupação, disse a ele novamente, mas podemos acordar o pagamento, senhor. Poderia nos fornecer seu número de licença de advogado e seu nome completo? Se também pudesse me fornecer o nome de seu escritório, entrarei em contato com você para agendar outra reunião. Pressionei o advogado oposto para me dar suas credenciais. Como era de se esperar, ele começou a hesitar. Agora mesmo não lembro bem meu número de licença, devo tê-lo esquecido. Por favor, entre em contato com minha esposa para marcar uma consulta. Esquecer o próprio número de licença é inimaginável para um advogado de verdade. Está claro que está tentando desviar a atenção e sair rapidamente da situação. Você diz isso porque não é um advogado de verdade. Acertei em cheio, pensei. Mas ele contra-atacou desafiador. Do que está falando? Isso é absurdo. Poderia processá-la por difamação. Não pude evitar soltar uma risada. Um advogado de verdade não ameaçaria processar por um assunto tão insignificante, respondi com um sorriso irônico, deixando-o sem palavras. As coisas pareciam ter mudado, tanto Deborah quanto o advogado impostor pareciam derrotados. Agora a bola estava no meu campo. Senhor advogado impostor, na verdade, você é o Álvaro, o antigo colega de classe da minha cunhada e trabalha com vendas, não é mesmo? Ao ouvir isso, ambos levantaram os olhos, surpreendidos. Douglas, que estava observando em silêncio ao meu lado, me olhou surpreso. Você não é advogado, é o parceiro da minha cunhada.
Não era o Douglas que tinha aventura fora do casamento, eram vocês dois, não é? Estou correta, Débora? Todos na sala ficaram surpresos com minhas revelações. A súbita aparição de uma advogada que sabia de tudo deve ter sido surpreendente. Douglas havia me consultado e, ao saber que não podia pagar por uma investigação, eu tomei as rédeas da situação. Não podia suportar ver Douglas tão angustiado. Uma investigação revelou o caso de Débora, eu tinha todas as informações do homem com quem ela estava saindo, incluindo sua identidade. Quando cheguei à casa e vi Débora com o homem ao lado, fiquei igualmente surpresa. Resulta que o homem que alegava ser o advogado de Débora era, na verdade, seu parceiro. Eu havia feito minha lição de casa. Deixei claro que tinha muitas provas do caso de Débora e lembrei a eles que seriam eles que teriam que pagar a indenização. Então, ainda pensam em pedir indenização ao Douglas? Perguntei. Ao ouvirem minha pergunta, tanto Débora quanto Álvaro negaram silenciosamente com a cabeça. Sinto muito. Nunca quis que algo assim acontecesse. Por favor, me perdoem. Talvez ao perceber que seria ela quem teria que pagar, o tom de Débora mudou para arrependido e de desculpas. Álvaro concordou levemente com a cabeça. Então, começaram a falar sobre a falsa aventura. Aparentemente, Álvaro expressou seu desejo de se casar com ela, e ela sentiu o mesmo. Decidiram inventar uma aventura para acelerar o divórcio. A ideia de também conseguir uma indenização pareceu um bom plano para ela. Fico perplexa como alguém pode conceber, muito menos executar, um plano assim. Douglas, que até então estava calado, finalmente falou, trair alguém e tentar incriminar essa pessoa, e achar que um simples pedido de desculpas resolve tudo. Sempre confiei em você como esposa. Então, esteja preparada para as consequências do que você tramou. Douglas falava calmamente, mas com uma raiva palpável em relação a Débora. Ele estava certo. Uma simples desculpa não pode reparar tal engano. Talvez você não saiba, mas fingir ser advogado é um crime grave. Você poderia ir para a prisão ou enfrentar multas pesadas, eu disse. Ao ouvirem isso, os rostos de ambos empalideceram. Débora, num tom frenético, disse: Sinto muito. Por favor, me perdoe. Eu não sabia. Peço desculpas de verdade. Álvaro se levantou rapidamente da cadeira e também começou a se desculpar profundamente. Sinto muito, não pensamos direito. Por favor, nos perdoe. Suas fervorosas desculpas contrastavam com suas exigências anteriores. Foi um ato tolo. Não me importo com o que aconteça com vocês dois. Vou denunciar isso, decidiu Douglas. É frequentemente dito que as pessoas mais gentis têm a ira mais feroz. Douglas, sem olhar uma segunda vez para a dupla que se desculpava desesperadamente, continuou seu relato. Ignorando suas súplicas, Douglas chamou as autoridades. No final, ambos foram detidos e acabaram enfrentando penas de prisão. No fim, Douglas e sua esposa se divorciaram, e a indenização do acordo de divórcio compensou qualquer outro problema financeiro. Concordaram em não ter interações futuras. Débora ficou sem defesa, reduzida a lágrimas. Tentaram se beneficiar enganando os outros e fazendo acusações falsas. Era, de fato, encarar as consequências de seus próprios atos. Arrepender-se agora é tarde demais, mas esperamos que mudem para melhor após o divórcio. Douglas parecia ter recuperado seu antigo espírito desde que ele casou. Douglas e eu desfrutamos dos jogos online, algo que ele havia deixado de lado por um tempo depois de toda a confusão do divórcio com Débora. Douglas mudou-se do quarto que compartilham e começou de novo em um lugar diferente, tentando mudar seus sentimentos e iniciar um novo capítulo.
Por um tempo, ele parecia ter perdido a confiança nas pessoas e manteve distância. Mas ultimamente tenho notado que aos poucos ele se aventura a sair para comer com amigos. Assim que Douglas se sentir mais confortável, estou pensando em apresentá-lo a alguns dos meus amigos de confiança. Principalmente após toda a dor que ele passou, quero que Douglas encontre a felicidade. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer a história da mulher que foi acusada de ser estéril por seu ex-marido, e depois que conseguiu engravidar do atual marido chocou a todos, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.